Bom, pessoal, boa noite aí a todos. Nossa live estava prevista para ontem, né? A gente teve uns probleminhas técnicos aí, a gente não conseguiu fazer, mas a gente já fez um teste hoje um pouquinho mais cedo aí com a professora Renata, então hoje acho que tem tudo para dar muito certo aí a nossa live. Como estudar sociologia e filosofia. Bom, o povo está entrando aí aos pouquinhos. Boa noite aí, Eduardo, Ana Pinheiro, Gabriel, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jordi. Eu sou professor de Física e Matemática. E eu tenho aí o canal Didatique, no qual a gente está trabalhando aí com questões ligadas a ajudar a orientação de estudos, né, dos vestibulandos, principalmente os que estão cansados aí dos cursinhos presenciais. Então a gente está fazendo uma série de lives, a professora Renata chegando aí no pedaço. Praticamente todas as matérias a gente fez, faltam aí poucas. Hoje a gente cobre aí filosofia e sociologia. Oi, Renata, boa noite, tudo Oi, bem? Jordi, boa noite, tudo bom? Aqui o barulho foi embora, hein? Mas tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Boa Então tá noite, bom. gente, boa noite. Muito boa noite. Bom, Rê, primeiro eu queria te agradecer de você ter aceito aí o convite para tomar um pouquinho do seu tempo aí para falar um pouquinho para o pessoal das matérias que você seleciona, né? Sociologia e filosofia. Então, antes da gente começar aqui, eu queria avisar para quem está nos assistindo e conhece pessoas aí que podem vir a se interessar pelo tema. Clica no aviãozinho aí embaixo na tela do celular, do iPad, que as pessoas vão receber a notificação dessa live. Eu acho que vai ser bastante interessante, assim, bastante útil para quem está precisando estudar esses temas. Bom, Renata, mais uma vez, obrigado aí, boa noite, tudo bem com você? Obrigada eu, Jordi, tudo ótimo. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Pois é, bem uns 5 anos. Bem 5 anos, né? Eu ousaria dizer que a última vez que a gente se viu foi a vez que você quis dar aula no meu lugar, lá no Aprenda Certo, é isso mesmo? Não, a gente se viu depois, na sua Eu tô casa. brincando. Eu tô brincando, Aquele dia foi uma brincadeira bacana que a gente fez lá do Aprenda Certo. Bom, Rê, eu queria que você inicialmente se apresentasse para quem não te conhece, né? Tem um público que não consegue assistir as lives ao vivo, mas muita gente depois acaba me falando que vê no IGTV. Então, se Uhum, você puder se apresentar para as pessoas, falar um pouquinho da sua formação, né? Os lugares que você trabalhou e trabalha, falar um pouquinho de você. tá. Bom, eu sou formada em filosofia pela PUC, eu fiz sociologia também. Fiz mestrado em filosofia pela UFABC. Aí eu dou aula em cursinhos já faz bastante tempo. Obrigada, Flavinha. Eu Flavinha é assino minha embaixo que a Flávia colega, falou, viu? maravilhosa. Aí eu dou aula de filosofia em cursinho, né? Dou aula de filosofia antes mesmo de cair filosofia no Enem, então eu pude acompanhar a, a exigência da filosofia e da sociologia no Enem, na Unesp. Boa noite, Fábio. No Enem, na Unesp. Desde que se iniciou, né? Quando eu comecei a dar aula em cursinho, eu preparava mais para a UEL, porque os vestibulares do Sul, eles pedem já faz bastante tempo, né? E aí eu dou Tá. aula em cursinho, dou aula em colégio, dou aula em 2 cursinhos e 3 colégios. Então, dou aula em bastante lugar. E eu também dou aula num canal que auxilia nessa história de sociologia. Legal. E ó, o que falaram aí, eu assino embaixo uma excelente professora. A gente trabalhou junto num projeto que teve para aulas no Enem, Isso, que acabou também num canal de que era bem legal, canal né, para Rê? Enem. Aham. Também O Aprenda tivemos. Certo. Muita gente não sabe, né? Que a gente deu aula no mesmo canal também. Acabou não indo para frente o projeto, mas eu acho que tinha uma equipe muito bacana, né? Eu, Sim, você, série de sim. geografia, né? Tinha um pessoal bem. Muita gente legal. Mas legal. Renata, queria te perguntar inicialmente o seguinte, né?
Eu sou um pouquinho mais velho que você, eu acho, né? Aliás, eu acho, não tenho certeza. E Sei eu não, hein, lembro, Jordi? olha, eu tô com 22 anos, hein? Ah, então é mais velho. De carreira, né? Nem de carreira eu tenho 22, nem mais. Olha, eu tô com 46 anos. E eu lembro, quando eu estava no colégio, eu não estu... na minha época não tinha filosofia, né? E eu tive filosofia. Eu sou uma pessoa muito estranha, porque eu lembro das aulas e lembro dos professores. Acho que por isso que eu virei professor, né? Que coisa maluca isso. Uhum, Eu tinha tido filosofia no colégio no segundo ano. uhum. Mas assim, eu lembro que era uma disciplina que às vezes saía um pouco, depois voltava, não era uma disciplina que era uma presença tão constante. E de uns tempos para cá, eu percebi, né, que ela foi aos poucos voltando assim, realmente como disciplina fixa, inicialmente a filosofia e um tempinho depois a sociologia, né? Sim. E que nem você falou, né, os vestibulares do Sul tinham esse hábito de cobrar, mas assim, eu acho que o que realmente popularizou aí para as provas foi o Enem, é isso mesmo? Sim, sim. O Enem, porque depois o ensino passou a ser obrigatório, né? Na nossa época não era obrigatório, e ele passou a ser obrigatório em 2008. Tá. Então, depois o Enem teve que cobrar. E aí, a partir disso, foi pedindo cada vez mais, né? Sendo cada vez mais exigido. Aí, depois, a Unesp também passou a cobrar. Eu acho a prova da Unesp também muito boa. Tá. E a Unicamp agora está cobrando timidamente, bem devagarinho, mas está cobrando também. Então, cada vez mais os vestibulares estão adotando, né, a matéria, embora as escolas ainda não tenham percebido isso, porque a gente ainda tem muito pouca aula, né? É muita questão que cai no Enem, mas ainda não se sabe ainda o que é filosofia, o que é sociologia, ainda está tudo muito novo ainda, né? Então ainda Entendi. são poucas as aulas. Você falou que ficou obrigatório em 2008, passou a ser obrigatório Isso, a filosofia isso. na grade escolar, é isso? Isso, na escolar. O Enem já foi cair só lá para 2013, acho que 2012 já caiu um Tá. pouquinho, A 2013 sociologia já começa a cobrar foi no mesmo bastante. ano ou ela foi um pouquinho mais recente que a obrigatoriedade? Sociologia foi, a princípio, não era obrigatório as duas. A escola podia escolher entre uma e outra, né? Mas Tá, foi junto, foi na mesma tá, época. entendi. Ó, Rê, você comentou uma coisa que é uma crítica que eu faço, que eu achei que você tocou num ponto que é crucial aí para a nossa conversa de hoje, né? Não sei se você já ouviu, eu não sei se não chega a ser uma piada, mas é uma historinha, né? Não sei se você já ouviu essa historinha que é assim. Imagina uma pessoa que foi congelada no século XVIII. Uhum. Descongelaram a pessoa agora. Ela, imagina, né? O cara ficou aí, 3 séculos congelado. Eu acho que essa pessoa não vai conhecer praticamente nada do nosso mundo moderno, com exceção da escola. Porque a escola é muito parecida. Como a escola demora para atualizar, né? Uhum. E isso que Muito, você falou, muito. eu percebo os cursinhos tradicionais com uma coisa. Assim, eu vejo vários com a mesma grade, pô, da época que eu prestei vestibular, Sim, era uma coisa sim. totalmente diferente. Nossa, os caras não mudam isso. Né? É. Assim, tem muito cursinho aqui em São Paulo também que é muito voltado para a FUVEST, né? Eu acho que daí até dá para entender. Mas hoje muita gente procura o Enem, porque até o Enem está aceitando, até a FUVEST está aceitando o Enem, né? Então eu acho que já é hora de dar um pouquinho mais de espaço para a gente, né? Os vestibulares já estão dando. Só falta agora as escolas perceberem que uma aula é impossível, porque eles cobram da gente, né? A programação. Mas uma aula só por semana é muito pouco. E no cursinho também, né? Também é muito pouco. É muita coisa para uma aula só. O Enem, ele cobra tudo. Ele não tem assim, vai ser 4 pensadores. Não. Pode ser qualquer um, de qualquer tempo, de qualquer época. Então, precisa saber muito para conseguir fazer uma Sim, prova legal, né? sim. E eu lembro, Rê, que quando começou esse movimento do Enem, na época eu ajudava na coordenação do cursinho, né?
eu lembro que o que a gente percebeu logo nesse comecinho que você falou que começou a cair por volta de 2011. 2013. 2013 foi o que caiu, foi aquela prova bonita mesmo, né? Ah, tá. Porque eu lembro que um pouquinho antes, assim, caía temas filosóficos Isso, com interpretação de texto. isso, Então, assim, você não tinha necessidade de saber o conteúdo, né? Mas, assim, isso. dava um texto lá de um filósofo, era isso que Era acontecia, né? isso, era isso. E eu, Hoje eu, tá inverso disso. eu imagino que tenha sido, assim, aquela coisa, vamos introduzindo aos poucos esses pensadores, né, para o pessoal ter contato, para... Então, 2013 é que virou a chavinha que realmente caiu de verdade filosofia e sociologia. Isso. E aí, hoje é assim, né? O texto que cai no Enem, em filosofia, em sociologia é bem diferente. Mas em filosofia, o texto que cai, ele não ajuda a fazer a prova, ele atrapalha. Então, assim, sempre falo para o aluno, você tem que ver quem é o filósofo que está escrevendo o texto. Aí você vai anotando todos os conceitos que você sabe dele para depois ler o texto, senão você não acompanha. Não tem como alguém que nunca estudou filosofia fazer uma prova do Enem de filosofia. Não tem como. Não tem mesmo, assim. Eles são extremamente conteudistas na parte de filosofia. Na de sociologia também, só que a prova de sociologia, você vai ter lá textos que dá para você fazer uma interpretação, eles são essenciais para a resposta. Os de filosofia, 60% dos textos não são essenciais para ajudar você a fazer a resposta. Você tem que saber o conteúdo. Se eu não sei quais são os conceitos do Nietzsche, aquele texto do Nietzsche vai mais me atrapalhar, porque eu vou achar que ele está falando uma coisa, ele está falando outra, do que me ajudar. No caso de sociologia, o texto vai ajudar sempre, sempre, sempre vai ser usado como apoio, né? Só que o que acontece? O texto parece ser de interpretação de texto, mas ele exige um conhecimento básico de sociologia bem consistente. Então, o aluno tem que estar com todo o conhecimento básico de sociologia consistente para ler aquele texto e conseguir interpretar. Porque ali tem alguns conceitos que precisam ficar claros, né? Às vezes está lá, o texto nem é tão difícil no de filosofia. Eu julgo muitas vezes mais difícil, mas às vezes tem ali algum conceito, alguma forma de colocar que você precisa identificar se aquele formato é do sociólogo X ou é do sociólogo Y, se ele o que são os direitos humanos, tem ali alguns conhecimentos básicos que estão sendo exigidos naquele texto. Então não é também só o texto que vai conseguir te ajudar a Quer dizer, responder. eu não sabia, muito legal isso que você falou, que na sociologia, então, sempre o texto ajuda, é isso. Sempre. Na Mas, sociologia o texto tá para te ajudar. Na mas filosofia não. tá. E falando um pouquinho mais especificamente da filosofia, né? A gente tem, eu assim, sou um, como é que eu vou dizer? Eu sou um admirador da filosofia. Para quem não sabe, eu sou professor de física. E para quem não sabe, física é filosofia da natureza, né? Sim. E eu, assim, apesar de gostar muito de matemática também, mas eu vejo muito matemática como linguagem e física como filosofia. Sim, sim. Assim, eu sempre cito isso como exemplo, né? Por exemplo, relatividade, que é um assunto bem difícil da física, um assunto bem legal. O livro até hoje que eu li melhor de relatividade foi o do Russell, o Uhum. ABC da relatividade. Que assim, cada página que eu lia era 15 dias para eu tentar digerir aquilo, eu ficava pensando, tinha poucas contas. Então, até não é o nosso tema de hoje, né? Mas quando a gente falou de física, eu conversei com o professor André, do Poliedro, professor de física, super gente boa, e a gente falou esse problema da excessiva matematização da física, né? Sim, sim. Tem uma pegada de pensamento, Muito. de você, né? Olha, Jordi, só para você ter uma ideia, nas escolas que eu dou aula, eu sempre chamo um professor de física para me apoiar, porque tem alguns momentos na teoria do conhecimento que eu preciso de uma explicação de um físico, e aí a gente faz uma aula interdisciplinar, porque passa Nossa, que pelas legal. duas questões. Aula Sempre junto? eu faço isso.
Vamos dar aula junto pra gente fazer essa. Vamos, vamos. Sempre. Eu Ó, preciso na aula, assim, mesmo para eles saberem quais foram as modificações da ciência antiga para a ciência moderna, do pensamento aristotélico e da o própria Tomás de filosofia Aquino, contemporânea. escolástica, né? Essa parte toda aí. Sim, e na filosofia contemporânea, né, a relatividade, ela é coerente com o pensamento filosófico contemporâneo. Então, saber o movimento da física é importante também para saber o movimento da filosofia. Eu acho que filosofia dá para entrar em todas as disciplinas de alguma forma, né? Mas na física a Sim, gente você entra a muito, física é muito mesmo. assim, muito bonito, né? Sim. Eu dei muitos anos aula de dinâmica, né? Forças, bloquinho e tal. E eu, tradicionalmente, a minha primeira aula era uma aula de história da ciência. Que eu Ai, que falava do legal. pensamento aristotélico, né? Do que o Aristóteles caiu na mão dos árabes. Eu lembro que eu estudei pra caramba para não falar besteira essas coisas, né? Caiu na mão dos árabes, voltou para o mundo ocidental pelos Sim. árabes. Aham. Aí o Tomás de Aquino, que meio que Isso. purificou, né, o pensamento aristotélico para a igreja. Então, e para mim tinha tudo a ver isso daí. Depois falar do Galileu, do Newton Sim. como iluminismo. Então é O uma coisa Newton, o Kant, né, com uma das obras que costuma cair no vestibular, que é a Crítica da Razão Pura, ele está fazendo uma análise ali do Newton. Então, o tempo todo ele está falando sobre a física newtoniana. Se não tiver ali pelo menos alguma ideia do que é aquela física, não dá para acompanhar. Então, é assim. essencial estudar as duas coisas juntos, né? É, a Flávia até tá dando aqui, ó, excelente ideia para uma live. Excelente mesmo, hein, Flávia? Quem sabe Boa. combinar daqui a um tempinho. Mas então, Rei, eu tava até fugindo um pouquinho do tema, eu ia te perguntar o seguinte, né? A gente tem uma gama aí de filósofos, desde os pré-socráticos, né? Que pode se chamar de filósofos também, né? Os Uhum. bem antigos até os mais modernos. Para o aluno que está prestando vestibulares, assim, em geral, são cobrados todos esses pensadores, caem mais os mais modernos, os mais antigos. O que costuma, assim, ser cobrado mais dessa parte? Então, se a gente for pensar em Unesp, a Unesp é uma prova mais clássica que a gente sabe dizer certinho o que vai cair. Mas é certinho, o que vai cair, como vai cair, ela é uma prova muito óbvia, assim, sempre cai igual, né? Quadradinho, né? Prova É, quadradinha. isso. O Enem, cada ano pode cair uma coisa completamente diversa da outra. Então a gente considera que começa com os pré-socráticos e termina com os contemporâneos. A gente termina normalmente com qualquer contemporâneo, um contemporâneo que está vivo hoje e que está falando hoje pode cair no Enem. E ao mesmo tempo pode cair Tales de Mileto, pode cair Pitágoras, né? Então esse é o problema do Enem, né? Tá em aberto. Eles exigem a história da filosofia inteira. Mas existem algumas peças-chave na filosofia que ajudam a responder as outras questões, né? Então, se você tem ali um conhecimento, por exemplo, de Platão, aquilo já ajuda a responder um monte de questão. Então, tem os filósofos mais chave, que quando a gente tem pouco tempo, né, como a gente sempre tem pouco tempo para ministrar essas aulas, então a gente escolhe alguns filósofos que ajudam na leitura, porque principalmente os contemporâneos. O contemporâneo ele sempre está sendo influenciado por alguém, né? Sempre tem ali algum diálogo inserido e o que o aluno tem que fazer é reconhecer aquele discurso. É isso que o Enem pede e principalmente a Unesp. Eu preciso reconhecer o discurso. Esse discurso é um discurso platônico, é um discurso idealista, é um discurso pós-estruturalista, é isso que eu preciso reconhecer. Então, às vezes, cai um filósofo, mas não é sobre ele a questão. É Tá. sobre o discurso que está ali. E aquele discurso está presente em algum dos clássicos. Então, não é também que o aluno precisa ter todo esse suporte, mas ele precisa conhecer alguns filósofos-chave para poder reconhecer o discurso e conseguir fazer a questão. Entendi. Então tem esses aí são os fundamentais, né? Quem que você colocaria assim como os fundamentais? Então, da antiguidade é o Heráclito e o Parmênides, que dão suporte para entender o Platão. E aí eu sou uma fã de Platão, assim, eu tenho problema sério com Platão, meus alunos que me aguentam.
Mas tem um filósofo, não sei se é o Gramsci, algum filósofo que fala a filosofia inteira não passa de nota de rodapé das obras de Platão. E eu concordo. Se você lê qualquer diálogo platônico, tem ali tema para tudo, para todos para os contemporâneos hoje, né? Aliás, ser contemporâneo é ser antiplatônico. Então, Platão sempre está dentro. Então, eu acho que o Heráclito e o Parmênides, para dar base para o Platão, e aí o aluno já consegue entrar no diálogo filosófico. O que, que um filósofo questiona? Porque, às vezes, ele não sabe exatamente o que se questiona dentro da filosofia. E aí a gente divide a filosofia em temas, né? Então, a antiguidade é o básico. O aluno tem que saber o Heráclito, o Parmênides e o Platão. Aí, se ele puder ir para o Sócrates e para Aristóteles, cai com um pouco menos de frequência, mas também são importantes. Aí a gente tem a teoria do conhecimento, que vai ser uma disputa entre os racionalistas, os empiristas e o criticismo do Kant. Então ele precisa ter essa base dos três para saber qual que é o diálogo que está inserido na teoria do conhecimento. Aí na política ele precisa saber como que era visto a política antiga, e isso ele não precisa estudar também tão profundamente. Se ele já sabe quem é o Platão, ele já tem uma ideia de como funcionava o pensamento político platônico. E aí saber dos modernos, né? Que são os pensadores mais importantes, são os modernos, porque eles vão dar base para o pensamento político contemporâneo. Então são os contratualistas, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau, os três. Ele tendo essa base, ele já consegue... Assim, o aluno não precisa ler Voltaire se ele já sabe como funciona o pensamento iluminista. Ele já tem uma ideia. Então, caiu Voltaire na prova, não precisa ficar desesperado. Você sabe que o Voltaire é um iluminista, que ele está dentro de um pensamento liberal. Ele já consegue identificar ali o raciocínio e consegue responder sem precisar ficar desesperado. Então, se ele souber os básicos... E aí, os contemporâneos, o Enem gosta muito do Nietzsche e gosta muito do Foucault. Poderia ir para o outro lado, né? Na filosofia, a gente costuma dividir o pessoal da ilha e do continente. Os analíticos e os pós-estruturalistas. Só que os analíticos, eu acredito que eles são mais abstratos, né? O Russell tá um pouco dentro dos analíticos, né? Então é um pouquinho mais complicado, você deve ter sentido essa dificuldade. Então acho que por esse motivo eles vão mais para o lado do Nietzsche, dos pós-estruturalistas. Então, conhecendo bem o pensamento do Nietzsche e o pensamento do Foucault, já dá para ter uma ideia do que é esse pensamento contemporâneo. Então são esses básicos, que são bastante, né? Não deixa de ser bastante. Não dá para fazer as coisas assim, tá, dá para ter uma base com poucos filósofos. Não, mesmo a base tem bastante filósofo. Mas, ó, vamos fazer um abaixo-assinado para aumentar o número de aulas, então, hein? Pois é, porque tá difícil para a gente só uma telinha na cabeça assim, ó, nossa, coitado, filosofia. A gente sofre porque é um diálogo, né? Então não dá para pegar um filósofo do nada. Se você não conhece o básico, não dá para começar. Então eles estão sempre dialogando entre eles, né? Então se você não sabe lá o comecinho, você não consegue. Se você não sabe Heráclito e Parmênides, você não consegue ler um texto do Nietzsche. Então é muita coisa. Eu tenho uma sensação que física e filosofia tem mais uma coisa em comum, que são matérias, eu acho que para um estudante, por exemplo, no começo do ensino médio, são muito complicados, né? Sim, muito. Que a pessoa tem, Sim. eu acho muito complicado. Sim. Você tentar mostrar o pensamento filosófico, o pensamento físico, que é filosófico também, eu sinto muita dificuldade. Ainda mais hoje, porque eu acho que hoje as coisas estão muito mastigadas, fáceis. Então, assim, o aluno ele está muito acostumado com videoaula, com Google, com coisas fáceis. E a filosofia, ela tem um outro ritmo. Sim. E assim, explicar para o aluno que tem esse outro ritmo é muito complicado. No cursinho, a gente dá um jeito. Se o aluno teve uma boa formação, a gente passa ali o básico, dá para ir por esse caminho. Mas no ensino médio, eu acho que tem que ter uma leitura.
E leitura de filosofia não é fácil, não é agradável, né? É chato pra caramba. Não é engraçado, é uma coisa assim que você vai ler um texto e você vai ficar. Só que assim, o aluno ele tem que começar no médio, porque depois ele vai se deparar com esse texto lá no vestibular. E eu sempre falo para os alunos, imagina você ler esse texto cansado, nervoso, com 4, 5 horas de prova e tendo que fazer outras matérias, né? Então, o importante, assim, o aluno que ainda está no terceiro ano, que ainda está no segundo, é importante que ele já se prepare e se prepare lendo o texto de uma forma mais profunda no médio. E é isso que o Enem pede, né? Aí ele Sim. consegue ler um texto de boa. No cursinho a gente tenta dar um jeito nisso, né? Tenta burlar essa regra, né? E explicando os conceitos para ver se ele consegue absorver. Dá para fazer? Dá. Mas ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Você tocou num ponto aí que eu até anotei aqui, eu achei muito interessante. Primeiro, quando você fala da boa formação, eu tenho também esse pensamento que muitas pessoas não entendem, né? Eu acho que no processo da educação, a diferença entre um processo de formação, que é ao longo da vida, né? E Uhum, não é só na sim, escola, né? É a sua bagagem cultural, é a sua bagagem de livros que você lê, de viagens que você faz, né? De vivências que você tem, com a informação que é a essência do cursinho, né? O cursinho é informativo, né? sim, sim, E exato. a gente consegue, né? Eu também trabalhei muitos anos em cursinho, a gente consegue fazer alguns milagres assim, mas é muito Sim, complicado, né? é. Porque você, assim, eu imagino que a formação é como se você tivesse preparado aquela terra. Então é uma Isso, terra que está assim, a semente vai cair lá, ela vai dar frutos, né? isso. É muito mais tranquilo, né? Um aluno que já tem a leitura, eu sempre, quando eu levo leitura para os meus alunos, primeiro eu levo o conceito. Então, ó, é esse conceito que cai. Mas vamos ver como que o filósofo trabalha esse conceito, né? Como que ele vai falar sobre o próprio conceito, como que ele vai desenvolver esse conceito, porque senão filosofia vira um achismo, né? E às vezes Sim. isso até me incomoda, porque até nas provas os alunos tratam como um achismo. Fica assim, porque o Aristóteles acha isso, enquanto Platão acha aquilo. Então vira assim, tipo, um tem uma opinião, o outro tem outra opinião, né? Porque o Time, aluno né? não leu, parece uma opinião. Se eu chegar na sala de aula e falar, gente, o Aristóteles achava, ó, isso, aquilo. O aluno não leu, não viu como é que aquilo foi fundamentado, dá a impressão, fica banalizado, né? A gente Sim. está numa época também de banalizar o conhecimento, isso termina ajudando, né? Não, é Sim. só um achismo, uma opinião. Um acha uma coisa, outro acha outra, porque cada um tem um ponto de vista, né? E não é bem por aí. Com certeza não, né? E outra coisa que você falou também, que eu também compartilho dessa mesma opinião, que você falou da questão do cansativo, né? E assim, eu acho que em algum momento alguém teve uma péssima ideia de querer falar que tudo na vida é super legal, que tudo tem que ser super legal, nada é É, cansativo. E não é assim que tudo funciona. pode Para ser nada na vida. facilitado. Hoje a gente Não é está assim. muito nessa, tudo pode ser facilitado. A linguagem, tudo bem, eu concordo que a linguagem de filosofia pode ser facilitado por um primeiro contato. Depois o Sim, aluno vai ter que enfrentar, sim, a dificuldade, né? A, não é para ser agradável, né? Ninguém faz filosofia para ser agradável. É prazeroso, mas já dizia o Sócrates que há dores, são dores do parto, né? Então, sim. assim, é uma coisa que dá trabalho, super prazeroso. Depois você tem ali a ideia nascendo, que é a coisa mais importante para o ser humano, para o Sócrates, né? Mas que dá trabalho. O Platão também conta essa história na alegoria da caverna, porque sair da caverna, que seria acessar o conhecimento, dá muito trabalho, dói. Ele fala, ó, a pessoa não está acostumada com a luz, né? A luz dói, a verdade dói. Então é um processo trabalhoso, não é um processo prazeroso e hoje as pessoas só querem prazer, né? O E próprio assim, cursinho, a aula tem que ser prazerosa, sim, né? sim. Então E a gente tem que ver até onde isso traz ganhos e perdas. até assim, hoje em dia, a maioria das pessoas viciadas em celular
E o celular é um sistema de recompensa constante, né, Renata? Sim, estímulo direto, você está sendo Recompensa, estimulado, né? vida, tal, tal, tal. E assim, o pessoal acha que estudar também tem que ser isso, tem que ser super legal, tem que ter porque se não Exato. for legal, e assim, não é assim que funciona, Não não é. é, não é. Tá muito E a gente superficial. entende, né? Porque realmente é muito mais gostoso ficar no celular, a leitura é mais prazerosa, uma aula, uma videoaula é mais mastigada e tudo mais, mas isso tem limite, né? Tem uma hora que Aonde isso não. vai levar, né, a gente? Aonde isso vai levar? Exatamente. Aonde que tá levando já, né? Aonde tá Porque eu acho levando, que já a gente já tá banalizando o conhecimento, né? A ciência. é bem complicadinho isso daí. E com relação aos vestibulares, então, ainda falando sobre filosofia, né? Então, o Enem, você falou que não dá para fazer muito uma previsão, que eles cobram realmente, pode cair qualquer coisa. É, pode cair qualquer coisa, mas assim, se o aluno tiver uma boa base de antiga, aquelas bases que eu falei, ele Você consegue falou. fazer. O aluno Tá. não pode se desesperar e achar que o texto, porque eu sempre falo, ó, primeiro você vê quem tá lá no texto. Mas às vezes também o cara que está lá no texto, ele está falando sobre uma coisa que você vai ter que identificar. Olha, ele está falando sobre teoria do conhecimento, isso é uma teoria do empirismo. Então eu preciso identificar que isso aqui é empirismo, né? O Tá. importante é que ele saiba reconhecer o discurso. Agora, se ele nunca viu filosofia, Ah, não tem aquele como. texto, ele não sabe o que é empirismo. Como que ele vai conseguir saber do que trata o texto, né? Sim. Então ele tem que estar familiarizado com alguns conceitos de filosofia. Esses, Legal. esses conceitos até que são bastante, mas se ele não tiver familiarizado, ele não faz. Eu acho que no caso da sociologia, como ela opera mais com temas que está relacionado à sociedade, ou seja, à nossa vida cotidiana, o aluno que tiver um certo bom senso, um pouquinho de leitura, ele até consegue adentrar aquele mundo. Mas na filosofia não dá, não dá. É impossível ele entender do que está sendo falado. Eu A imagino. sociologia, a base são três, né? Se você sabe direitinho como que o Os três Durkheim porquinhos, opera, não os falam? três porquinhos. Como que o Durkheim opera, como que o Weber opera e como que o Marx opera, você consegue responder um monte de questão, né? E Tá. atenção, porque no Enem não cai diretamente. Conceito de ação social no Max Weber, texto do Max Weber, não. Vai estar falando sobre edifícios da Avenida Paulista, e aí você é que vai ter que se dar conta que também aquele discurso está relacionado a uma relação que o Max Weber faz, né? Então as coisas não estão tão claras na sociologia, menos ainda que na filosofia. Pelo que você está falando, eu estou percebendo que é assim, né? Tanto para as duas disciplinas, né? Tem que sair um pouquinho da Matrix. Tem. No Enem, na UEL, ela é uma prova direta. Então, Tá. assim, vai cair o que é ação social em Max Weber. E aí o Aí, aluno é mais tudo. tranquilo. Ó, já estudei isso, sei o que que é. No Enem, não basta você decorar. Você tem que saber operar com os conceitos, né? Não basta eu saber o conceito, eu preciso saber operar com esses conceitos, preciso saber reconhecer o discurso. Entendi. Aí, na Unesp, né, eu estava até vendo, para quem não sabe, a Unesp ela divide, né, a primeira fase, 90 questões, 30 linguagens de códigos, 30 humanas e 30 matemática e ciência da natureza. Isso. Então, tem gente que não sabe que na Unesp cai mais filosofia que matérias tradicionais, mesmo com física, química, biologia, às vezes, né? Pois é, principalmente os cursinhos não sabem isso. E na Precisa UEL, apertar até para inclusive, atualizar aí, né? e na UEL, e é a mesma pontuação, né? Não é porque é filosofia que vai valer menos, né? Sim, claro. Na UEL, inclusive, a segunda fase de medicina cai sociologia. E Ah, tem gente também que não sabe, né? Então, assim, a pessoa acha que a medicina vai cair exatas, né? Vai cair biologia e sociologia. Então, tem muitos vestibulares que valorizam
E como a gente ainda não sabe o que que é, porque eu não culpo também, né? Como a filosofia voltou há pouco tempo, então tem gente que não sabe o que é filosofia e sociologia, então, ah, não, mas isso daí é só uma interpretação de texto, porque já foi assim, né? Ah, eu vejo um Ou resuminho na véspera da prova para dar uma ajuda. isso, eu faço um cursinho ali de uma semana e consigo fazer. Eu fico em pânico quando eu tô no cursinho e me pedem para dar aula de uma semana e me chega um menino que não sabe nada. E Se ele a professora jura. dá uma... Você pode, em 2 minutos, dar uma geral assim da filosofia? Ou aquele menino que nunca apareceu na sua aula e na véspera do Enem, na véspera, ele aparece. E ele jura que ele vai conseguir fazer a Dá prova. para fazer o remake daquele filme, A Espera de um Milagre, né? Exato. E não vai acontecer. O Não vai. milagre não vai acontecer. Pode esperar Aí que você não. falou que a Unicamp está começando a cobrar. E a FUVEST? Isso. A FUVEST sempre se manteve contra cobrar filosofia. Faz muito tempo que ela fala, não, é muita matéria que pedem, né? Mas, hora ou outra, ela cobra em algumas questões, ela já cobrou Foucault na segunda fase de história, né, interdisciplinar, e há 2 anos atrás, na redação, e a redação acho que é uma nota importantíssima, né? Ela cobrou um texto do Kant, o texto do Kant. Então, assim, não leu o texto do Kant, não digo nem que o aluno precise ler, mas como é um texto em que é um filósofo trazendo um projeto iluminista, se ele tiver uma boa base de história do que foi o projeto iluminista, com um professor de história que dê conta de explicar um pouco, né, dessa visão mais filosófica, ele até consegue fazer. Ele consegue. Mas ele tem que ter uma base. Nem que em história ele tenha conseguido isso, mas ele tem que ter uma base do que aquele texto significa. E na filosofia, a gente lê esse texto na íntegra. E a gente trabalha esse texto na íntegra, né? Então, aquele aluno que teve filosofia e que leu o texto, faz uma redação excelente, mesmo porque ele já pensou sobre aquilo, ele já teve a oportunidade de pensar. Então, eu imagino que a FUVEST esteja flertando com a filosofia. Não sei quando ela vai colocar, se vai colocar, mas a gente percebe essa entrada da filosofia aos Sim. poucos. O que eu ia comentar, né, com relação à FUVEST é que a FUVEST, na redação que você bem tocou, eu acredito que seja o processo seletivo que mais cobra temas filosóficos na redação. Sim, É meio sim, tradicional, né? Você pegar sim. temas filosóficos, É, como o Bauman caiu um tempo atrás, sim, né? Agora é. também, né? É tradicional, é verdade. O Enem, como ele pede uma intervenção, ele traz temas sociológicos. Então, o Enem, quem está preocupado com redação no Enem tem que saber muito bem de sociologia para ter um suporte para conseguir fazer a prova. A FUVEST pede coisas abstratas, né? Uma vez falou sobre a catraca, né? Então, são coisas que você precisa saber operar com conceito filosófico. Não dá para fazer, não dá para fazer FUVEST sem filosofar. E eles também pedem que eles consideram que você tem que citar alguém, não necessariamente um filósofo, mas você tem que mostrar que você tem conhecimento, né? Que você tem algum repertório. Uma bagagem Uma mínima para ele. bagagem, é. E aí a filosofia também entra nesse caso. Meus alunos às vezes se desesperam e ficam pedindo para falar frase de filósofo para colocar na FUVEST, como se isso fosse resolver, né? Não é a frase, você precisa saber operar com o conceito. Às vezes você não cita um filósofo e a sua redação está inteiramente filosófica, porque você sabe que você está se fundamentando no filósofo X ou Y, mas o que você está fazendo ali é operando filosoficamente. É isso, essa é a preocupação com a FUVEST. Ela vai saber identificar, né? Porque quem sabe filosofia vai olhar e vai falar, ó, isso daqui é uma filosofia nietzscheana, ele está usando o Nietzsche aqui, sem precisar citar o Nietzsche, né? E aí É, alguns alunos acham que não. Eu vou colocar várias frases de filósofo, vou decorar, e aí vai chegar na hora da prova, algum desses aqui vai me ajudar. Não vai ajudar. Não é isso que eles estão buscando. eles não querem papagaios, né? Que fique repetindo uma frase. Exato. Pronto. É, Aquela... não... E às vezes a frase, se você não sabe
como é o conceito, qual é o contexto daquela frase, você não vai Ela precisa. entender. Você vai colocar ela em outro contexto, né? Vai, tipo, você tá falando de outra coisa, não tá falando do conceito, né? Então, o que a gente tem que tentar fazer, e aí também é o problema de ter poucas aulas, é o aluno precisa aprender a operar com o conceito. Então, é isso que a filosofia quer. Não quer, eu preciso operar com o conceito, né? Então, é importante a história da filosofia porque eu olho para o filósofo e observo como que ele opera com aqueles conceitos, né? E aí depois eu consigo fazer isso numa redação. Agora, achar que decorar o filósofo vai fazer a redação, não vai fazer, sinto muito. Não, você está falando aí de operar o conceito, não é o tema de hoje, mas eu vou ter que falar aqui de novo da física, porque física é a mesma coisa, você tem que saber os conceitos e operar. Então você Isso, tem uma colisão, vai, que o cara fala, elástico. perfeito, Então, qual o conceito envolvido? Conservação de energia mecânica, porque o choque é elástico. Conservação no momento linear. Esses são os conceitos físicos. perfeito. Não é A decorar a matemática é você fórmula. só escrever na linguagem lá e acabou. Né? Você não adianta você decorar a fórmula da Não. física, você precisa operar, né, com Então, aquilo. operar Ele vai trazer um problema para você né? resolver. E Sim, a filosofia também, a filosofia opera com problemas. São sim, problemas. Qual sim. conceito que eu posso usar? Como que eu posso manipular esse conceito para tentar buscar alguma resposta, né, para esse problema? É basicamente isso. Então, o aluno também só vai conseguir fazer isso depois que ele estudar muito. Não vai ser com uma revisão de uma semana que ele vai fazer. Pode ser que uma revisão de uma semana ele consiga responder as questões de vestibular com um pouco de decoreba, né? Mas operar na redação Não. não vai. E o da revisão, né? Eu acho que o grande. Eu, pelo menos, quando faço revisões, eu sempre falo, gente, revisão não é momento de aprender nada. Revisão é momento de organizar o pensamento. Que ele Sim, pode estar um pouquinho. Né? isso. Não, peraí, vamos organizar. Então, Isso, é momento tá, beleza. importantíssimo. Vamos para a prova. Né? Importantíssimo. Mas para aquele aluno que já está. Entendi Sim. tudo, agora só falta o quebra-cabeça, montar o quebra-cabeça, né? E É a assim, parte muito importante, mas. aquela última camadinha de verniz, né? Para acabar. Assim. Isso. Exatamente. Aí ele, às vezes, é nesse momento que ele vai falar, nossa, agora eu entendi. Aí ele acha que foi o momento da revisão. Eu lembro quando eu fazia cursinho, eu adorava a revisão. Mas é porque é ali que eu me dava conta, né? Eu já tinha estudado Na muito verdade, tempo é a hora da antes. colheita lá, né? Isso, Não é quando você exatamente. plantou, automaticamente cresceu. É o que você estava meio assim, a revisão vem a colheita. Você fala, caramba, ó, tô preparado realmente e tal. Isso. O cursinho é assim, né? Se o aluno teve uma boa formação, dá para a gente fazer essa revisão o ano inteiro sem problema nenhum. Dá para falar o conceito, se ele estudou, se ele leu, o cursinho vai ser muito bem-vindo, porque vai ser esse momento que ele vai juntar as peças do quebra-cabeça e tudo vai ficar claro na cabeça dele. Mas se ele Pegar, estudou. pegar também uma malandragem no bom sentido para resolver questões, Isso, exatamente. O cursinho as ajuda dicas dos muito, né? professores. Sim, Mas o aluno que teve uma formação. E hoje o problema é que as escolas pretendem ser cursinhos. E aí já sim. pede uma revisão de uma coisa que você não teve, né? Aí realmente fica difícil. É o que eu estava falando, as pessoas parecem que hoje em dia não têm esse discernimento da diferença de uma formação para uma informação, né? Isso, É exatamente. A gente muito. está na época da informação, né? E informação não é conhecimento, mas a informação ela entra muito mais na nossa cultura. Ela está muito próxima da nossa cultura. A gente está na cultura da informação, né? Então é muito difícil as pessoas saberem distinguir os dois. Então eu vou para a escola para me informar, não, né? E formar é aquilo, né? É um processo lento. Todo mundo quer as coisas para ontem, né? Eu preciso fazer uma prova amanhã, então eu não tenho Lento, tempo, eu preciso aprender logo, né? Mas exatamente. no colégio eu acho que a gente tem que ser um pouco resistente em relação a isso. Eu concordo plenamente com você. Eu fico assim, muito triste de ver isso daí acontecendo, né? Porque é que eu falo, uma boa formação, você, por mais que a pessoa, sei lá, vai prestar um processo seletivo, foi mal, mas ela tem
a terra apta para ser para você jogar sementes. E Exatamente. é só questão de organizar o pensamento, a malandragem do bem que eu falei que a gente acaba ensinando muito no cursinho para resolver exercício e tal. Isso. Mas, Porque tem, né? O Enem claro, tem uma forma de resolver, a Unesp tem outra forma de resolver, e o aluno que também faz muito simulado, que é o que eu mais recomendo para os alunos que estão interessados em cursinho, em vestibular, é simulado. Porque no simulado você também vai pegando essas manhas, né? Que esse vestibular está querendo de mim? Porque um é diferente do outro, né? você vai E pegando a vibe da prova, né? Pô, essa prova aqui é o isso. estilo dela, como é que é, né? E tem provas, Jordi, que eu acho que a vibe dá para resolver com um cursinho. Que nem eu falei, a UEL, se me der bastante aula, porque o conteúdo é muita coisa, porque ela é muito conteudista, ela pede quase um curso de filosofia inteiro, né? Mas eu consigo ajudar um aluno que nunca teve filosofia em um ano de cursinho. Agora, o Enem, ele é uma prova mais elaborada. Então, às vezes as pessoas acham que é conteudista, eu não acho. Eu acho que é uma prova que é isso. Em um texto, você tem ali milhões de coisas sendo avaliadas. E aí eu não sei se o cursinho sozinho consegue dar conta, é um pouco mais trabalhoso. Mas tem prova que eu acho que o cursinho resolve bem, né? Tem prova que é mais aquilo que você falou, é mais quadrada, né? E Mais aí o cursinho quadradinho, resolve bem. é verdade. Agora, Rê, uma outra coisa que você falou, que eu também até anotei aqui, que eu achei muito interessante. Você sabe que até hoje, né, pô, eu que eu trabalho com isso já há bastante tempo, mas não tinha caído para mim a ficha da importância tão grande da sociologia para a redação do Enem. Poxa. Sim, total. A maior parte dos temas de redação do Enem exige um mínimo de leitura de sociologia, de compreensão de mundo, né? E Principalmente a definição, você falou, né? Para a isso, porque proposta. assim, quando a gente fala assim, ó, a gente pede uma proposta de intervenção. Aí tem uma outra polêmica que é a seguinte: tem que estar dentro dos direitos humanos. Mas quando a gente fala que tem que estar dentro dos direitos humanos, é que qualquer proposta de intervenção ela só vai ser válida se ela estiver de acordo com a Constituição. Então, o que é o direito humano? São o direito, as leis, a Sim. Constituição. Então, o aluno tem que ter um conhecimento muito bom da Constituição, e entender aqueles conceitos que construíram essa Constituição, que envolve também filosofia. E aí, ele vai pedir uma intervenção que, se não estiver de acordo com os direitos humanos, ela é inviável. Porque uma intervenção provavelmente consiste em uma política pública. E essa política pública precisa estar de acordo com a Constituição, senão você não consegue aplicar, Claro. né? Então A as lei do pessoas país, óbvio. fazem uma viagem assim, não, porque isso é ideológico. Não, não é ideológico, é objetivo. O Enem é muito mais objetivo. A, a FUVEST é abstração. Eu vou falar sobre metáfora, sobre catraca, ele é metafórico, é poético. Quem também tem uma bagagem boa de poesia, de literatura, consegue fazer uma prova linda, não precisa operar com um conceito filosófico. Mais Se uma você. vez, formação, né? Isso é formação. Sim, sim. Eu nunca vi filosofia, mas eu sou muito bom em literatura, consegue fazer uma prova, uma redação da FUVEST. Não é obrigatório filosofia. No caso do Enem, eu preciso ter um conhecimento de como que a sociedade se forma, quais são as necessidades dela, porque a possibilidade da gente escrever coisas óbvias e que já foram descartadas é muito grande. Né? Se eu nunca analisei aquilo, é muito grande. De sair do que está dizendo na Constituição, né? Então não é uma opinião minha ou sua, é uma questão objetiva, é objetividade. Dá para aplicar? Resolve? Isso já foi tentado, provavelmente. Se você estuda sociologia, você sabe que aquela política já foi tentada e quais foram os resultados estatísticos dela. A Sim. sociologia é algo muito objetivo, não é ideológico, é muito objetivo. É claro que o aluno é interessante ele saber também operar com a sociologia, né? Com a forma com que a sociologia encara os problemas da sociedade. Mas ele precisa ter estudado aquele problema, né? Por exemplo, apareceu a questão lá da linguagem de sinais, né? E aí muita gente, nossa, mas eu nunca imaginei que isso fosse acontecer.
Tá, se você tem um mínimo de conhecimento de políticas públicas, de necessidades especiais que a cidade sofre, que a sociedade sofre, né? De quem compõe essa sociedade, você não precisa saber nada. Você não precisa ter contato com alguém de linguagem de sinais, né? Com alguém que precise, necessite. Enfim, você não precisa estar nesse universo. Você precisa estar no universo da sociologia. Por quê? Porque eu preciso de respostas para essas pessoas. Como que eu resolvo o problema dessas pessoas? Como que essas pessoas têm acesso à educação, à sociedade? Isso não é uma questão particular, é uma questão sociológica. E eu poderia jogar qualquer coisa ali. Poderia falar de deficiente físico, poderia falar de idosos, qualquer coisa. Se alguém sabe sociologia, consegue responder, fazer essa redação de uma forma simples. Não é uma redação tão difícil, para quem sabe, né? E quem não sabe, não faz. E mais uma vez, né, além do que você falou, formação também, né? Que é as suas experiências de vida, né? Sim, e normalmente a redação, principalmente do Enem, as pessoas são muito idealistas, né? A sociologia é objetiva. O Enem você precisa ter objetividade. Então, muitas vezes a gente resolve as questões assim. Educação. Ah, porque na educação. E ponto, né? Então, isso é uma forma simplista que 90% dos alunos que vão colocar. Então, assim, precisa ter uma noção de sociologia muito boa, e aí você consegue fazer qualquer tema do Enem e qualquer projeto de intervenção, porque você consegue saber o que foi aplicado, o que não foi aplicado, por que deu certo, por que não deu, né? São problemas que o Brasil enfrenta. Então, por exemplo, violência contra a mulher e falar sobre o problema da linguagem de sinais, né? Da falta de acesso da linguagem de sinais, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu poderia jogar qualquer outra coisa. E a solução é saber operar com a sociologia. Se você não sabe que na sociedade tem pessoas surdas e mudas, tem mulheres que sofrem violências por isso e por aquilo, né? Que isso é uma questão social, então você não sabe do lugar que você vive, né? Você não tem dimensão do mundo que você vive. Sair da bolha, né? Sair do... Isso. Então, eu sou da filosofia. Inclusive, Jordi, eu entrei na filosofia eu gostava de lógica, de filosofia da ciência e teoria do conhecimento. Era minha primeira vontade era ir para esse lado, né? Mas eu acho que no ensino médio, a sociologia é mais necessária. Por isso. Porque tudo virou uma questão de achismo e a sociologia dá uma objetividade para a gente resolver questões que não são ideológicas, são práticas. A gente transforma em ideológico, não é nada ideológico, é prático, né? Vamos resolver isso aqui assim, isso deu certo, isso não deu. É uma coisa mais... Eu acho que é mais necessária no momento. Embora a filosofia também seja, eu aqui falando que filosofia não é tão necessária, é complicado. Legal. Gostei muito que você falou da questão de toda a Constituição ter uma base filosófica, porque isso aí é de qualquer país, né? Em qualquer momento. Sim. Isso. Né? O básico né? Se você não conhece a Constituição do seu país, você não conhece nada, porque as regras que a gente segue, né? Elas estão com base nessa Constituição. Sim. Então, quando eu ferir os direitos humanos, não é ferir os direitos, porque direitos humanos virou uma palavra, uma entidade, né? Então, vamos lá, não pode ferir a Constituição, né? Vamos ser claros, não pode ferir direitos humanos. Essa entidade aí pode ferir, mas a Constituição não, se for todo esse problema, né? Sim. Nossa, Renata, muito bacana aí as coisas que você falou. Eu tô aqui de olho no relógio, porque você sabe que o Instagram tem um limite aí de 1 hora, né? É que a gente fica falando, nem vê o tempo passar, né? Então, nossa, foi muito bacana. E assim, o Instagram é impiedoso, né? Poxa, eu acho que foi um papo muito bacana. Ficaria aqui muito mais tempo conversando contigo. A gente tem acho que uns 2 minutinhos ainda. E eu queria que você, se pudesse dar uma mensagem final aí pro pessoal que está aí envolvido nos processos, né? O que
que você poderia dizer para os alunos, assim, boas condutas, né? Fora, claro, tudo que você já falou, né? Mas, assim, uma despedida, assim, para o pessoal que está É, nos assistindo. galera que está então prestando vestibular, né? Que vai enfrentar a sociologia e a filosofia no Enem. É, fazer muita questão, muita. Eu acho que qualquer matéria, né? Sim, Vai muito na questão. E a partir das questões você vê o que você entendeu e o que você não entendeu, né? Nunca vi sociologia, nunca vi filosofia, estou começando agora. Então, paciência para entrar na jornada. Aí eu acho que é válido, sim, para quem está estudando em casa, assistir videoaula, fazer um acompanhamento, isso. pegar um bom livro didático, porque são muitas matérias. Eu não vou pedir para você se aprofundar em filosofia e sociologia, porque de matemática todo mundo vai pedir e você não vai conseguir. Então, foca. É Enem que eu quero? Como que funciona o Enem? Como que eu sei? Fazendo prova. Aí eu sei como funciona. Então, foca Exatamente. naquilo que você quer, vê como que ela funciona e a partir daí você faz as estratégias de quais matérias deve estudar, né? Legal. Temos um pensamento muito parecido, Renata. Ah, que bom, Jordi. Então, ó, queria te agradecer de verdade aí pelo seu tempo aí, foi muito bacana aí, Ah, eu passou muito rápido adorei. o tempo, Passou né? rapidinho. Ficaria mais 2 horas aqui. Eles falam do Cronos e do Kairos, né? Ah, que eu adoro essa palavra. Eu adoro também. O Kairos, para mim, eu acho triste não ter na língua portuguesa, porque é tão Ai, diferente, né? O tempo nossa! E cronometrado e o tempo. é muito diferente, né? E é uma palavra que é verdade, não tem tradução em português, né? Não tem, não dá para traduzir. Eu gosto muito desse pensamento do antigo, né? Da sensação de tempo, né? Isso, não é o Kairos para mim é meu Deus do céu, É, é uma palavra que eu sinto, mas não consigo traduzir em português, não tem como, né? O a gente tem a Cronos palavra também. saudade, que não existe em outras línguas, mas faltou o Kairos no Kairos, Faltou né? o Kairos, faltou. Que para É mim é a verdade. palavra Ó, mais bonita que eu acho, inclusive. Você falou eu- que a gente pensa parecido. Essa tamo junto. palavra esteve, inclusive, no meu TCC. Só para você ter Nossa, que ideia do legal. quanto eu gosto dessa palavra. Eu amo essa palavra também. Então, ó, Rê, queria te agradecer. Foi um bate-papo muito legal, como sempre é. Eu acho que acrescentou bastante aí para quem nos assistiu ao vivo e quem vai assistir depois aí no IGTV. E só tenho te agradecer aí, foi muito legal. Obrigado pelo seu Ah, tempo. obrigada eu, Jordi. E até uma próxima. Quem sabe a gente combina daqui a um tempinho aí essa Sim, para essa falar de aula. vai ser Sim, bem legal para mim, sim. tá bom? Pode deixar. Obrigada, Jordi. Adorei. Boa noite para você e para todos aí que nos assistiram. Muito Para obrigado. você também. Tchau, gente. Tchau. Valeu.